E se tudo o que você já ouviu sobre dinheiro estiver completamente errado, agora mesmo milhões de pessoas estão se esforçando ao máximo em seus dias, convencidas de que suas dificuldades financeiras vêm de forças externas, além do seu controle. Elas culpam a queda da bolsa de valores, as políticas do governo, o chefe que não lhes dá um aumento ou simplesmente a má sorte que parece segui-las por toda parte. Isso já aconteceu com você? Você trabalha mais, fica até mais tarde, corta todas as despesas possíveis. Ainda assim, de alguma forma continua vivendo de salário em salário, perguntando-se por que a abundância parece um sonho distante, reservado para outras pessoas. Mas, antes de começarmos, por favor, aperte o botão de curtir e me diga de onde, no mundo, você está assistindo hoje. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de diferentes partes do mundo. Aqui está algo que pode te chocar. Sua conta bancária não tem absolutamente nada a ver com a economia, seu cargo ou mesmo o quanto você trabalha. O que você está prestes a descobrir pode te surpreender, mas cada dólar que entra ou sai da sua vida é controlado por algo muito mais poderoso do que qualquer instituição terrena. É controlado por lei divina. Não são o tipo de leis que você aprendeu na escola ou leu em revistas de finanças. São frequências espirituais que operam completamente independentes das circunstâncias do mundo, respondendo não às condições do mercado ou decisões do governo, mas ao seu alinhamento pessoal com princípios universais que governam a abundância desde o início dos tempos. Pense nisso por um momento. Por que algumas pessoas parecem atrair riqueza sem esforço, enquanto outras, igualmente inteligentes e trabalhadoras, lutam por toda a vida? Por que ganhadores da loteria frequentemente acabam quebrados novamente em poucos anos, enquanto outros podem perder tudo e reconstruir suas fortunas aparentemente da noite para o dia? A resposta está em compreender que o dinheiro não é aleatório nem político e certamente não é pessoal. Ele obedece à lei espiritual. Se você está passando por estresse financeiro, limitação ou aquela sensação constante de nunca ter o suficiente, quero que considere uma possibilidade radical. Você não é azarado, não é amaldiçoado e não foi esquecido pelo universo. Em vez disso, você está simplesmente desalinhado com as frequências divinas que governam a abundância. Esse desalinhamento cria uma desconexão espiritual daquilo que é, na verdade, o seu direito natural de nascimento, uma vida de prosperidade e fluxo. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando resolver seus problemas financeiros, mudando circunstâncias externas, conseguindo um emprego melhor, mudando para outra cidade, aprendendo novas habilidades ou seguindo a última estratégia de investimento da moda. Mas, e se o verdadeiro problema não estiver lá fora, no mundo, mas sim no reino invisível da vibração espiritual? E se a sua realidade financeira for apenas um reflexo exato da frequência que você transmite inconscientemente todos os dias por meio dos seus pensamentos, palavras e crenças? Fique comigo até o fim, porque o que estou prestes a revelar vai transformar completamente não apenas a forma como você pensa sobre o dinheiro, mas também como o dinheiro responde a você. Existem 7 leis divinas específicas que controlam cada transação financeira na sua vida. E quando você entender como se alinhar com elas, agora quero ir ainda mais fundo nessa verdade oculta que revoluciona completamente a forma como entendemos a criação de riqueza. A revelação mais profunda por trás da transformação financeira não é trabalhar mais ou encontrar melhores oportunidades. É reconhecer que o dinheiro responde à vibração, não ao esforço. Isso pode soar abstrato no começo, mas pense na sua própria trajetória com o dinheiro. Você provavelmente já percebeu pessoas que parecem atrair oportunidades sem esforço, enquanto outras se exaurem no trabalho e têm pouco a mostrar por isso. A diferença não é talento, educação ou mesmo sorte, é a frequência energética que elas estão transmitindo para o universo. A cada momento, cada pensamento que você tem,
Cada palavra que você fala, cada crença que você mantém sobre o dinheiro cria uma vibração específica que ou magnetiza a abundância em sua direção ou a repele para longe. Quando sua frequência interna está alinhada com a prosperidade, o dinheiro flui naturalmente. Quando está desalinhada, você pode trabalhar 24 horas por dia e ainda assim lutar financeiramente. É por isso que alguns empreendedores constroem negócios milionários, enquanto outros, com estratégias idênticas, fracassam repetidamente. A verdade desconfortável é que você não pode superar um desalinhamento espiritual apenas com esforço. Nenhuma quantidade de trabalho, sacrifício ou empenho pode compensar crenças contraditórias e energia desalinhada que operam nos bastidores da sua mente subconsciente. É como tentar dirigir para frente com o freio de mão puxado. Quanto mais você acelera, mais resistência cria. A maioria das pessoas vive a vida inteira presa nesse ciclo exaustivo. Elas acreditam que o sucesso vem de mais ação, mais sacrifício, mais horas investidas. Seguem cada estratégia de negócio, participam de cada seminário, leem todos os livros de sucesso. Ainda assim, sua conta bancária permanece frustrantemente estagnada. A peça que falta não é outra técnica ou tática. É entender que o seu padrão energético determina a sua realidade financeira. Essa transformação de perspectiva muda tudo. Em vez de perseguir o dinheiro por meio de força e luta, você começa a atraí-lo por meio de alinhamento e fluxo. Em vez de se sentir impotente diante das circunstâncias econômicas, você percebe que está no controle da sua experiência financeira. As 7 leis divinas operam exatamente com esse princípio. Elas trabalham por meio de frequência, não de força. Respondem às suas decisões espirituais sobre quem você é e o que merece, não aos seus esforços físicos para manipular condições externas. Quando você se alinha com essas leis, o dinheiro começa a se mover em sua direção com a mesma inevitabilidade que a água flui para baixo. As revelações por trás desse processo são simples e profundas, exigindo uma mudança completa em como você aborda a construção de riqueza. Em vez de perguntar como posso ganhar mais dinheiro, a pergunta passa a ser: como posso me tornar o tipo de pessoa para quem o dinheiro flui naturalmente? Isso nos leva a uma revelação que a maioria das pessoas nunca descobre durante toda a vida. Você está essencialmente operando como um banco espiritual todos os dias. Quer perceba ou não, cada palavra que você pronuncia funciona como um depósito ou um saque na sua conta energética com o universo. Cada pensamento que você cultiva gera juros, positivos ou negativos, que se acumulam com o tempo e afetam diretamente a sua realidade financeira. Pense nas conversas que você teve só nesta semana. Quando você disse, não posso pagar isso, fez um saque. Quando reclamou sobre estar sem dinheiro, outro saque. Quando brincou sobre suas dificuldades financeiras, ou falou sobre dinheiro com medo e ansiedade, você estava essencialmente dizendo ao universo para deduzir fundos da sua conta espiritual. Mas aqui está a parte fascinante. Quando você fala sobre abundância, expressa gratidão pelo que tem, ou declara seus objetivos financeiros com confiança, você está fazendo depósitos substanciais que acumulam juros espirituais. Esse mecanismo oculto opera nos bastidores da sua vida diária, registrando silenciosamente cada pensamento financeiro e traduzindo-o para a sua experiência vivida. A maioria das pessoas, sem saber, se autossabota espiritualmente por meio de fala descuidada e padrões de pensamento negativos, e depois se pergunta por que sua conta bancária física reflete o mesmo vazio. A transformação acontece quando você percebe que essas 7 leis divinas não são conselhos motivacionais ou técnicas de pensamento positivo. São códigos espirituais precisos que funcionam com exatidão matemática. Assim como inserir a combinação correta abre um cofre,
Alinhar-se com essas leis na sequência exata destrava o cofre do suprimento divino. Não há espaço para aproximações ou aplicações casuais. Elas funcionam por completo ou não funcionam. A primeira lei divina é a lei da palavra. Desde o início dos tempos, tudo o que foi criado começou com a palavra falada. No princípio, Deus disse, e foi. Essa não é apenas poesia antiga, é um código espiritual sobre como a manifestação funciona em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças. Cada palavra que você fala é como lançar um molde espiritual no campo invisível. Esse molde é imediatamente preenchido pela substância criativa que constrói sua realidade. Quando você fala medo, dívida e limitação, está moldando a falta. Quando você fala fé, abundância e aumento, está moldando prosperidade. A lei é neutra. Ela não analisa se você quis dizer de brincadeira ou se estava apenas sendo realista. O universo não filtra suas palavras por lógica ou intenção. Ele simplesmente responde com criação. É por isso que pessoas espiritualmente conscientes são extremamente cuidadosas com suas palavras sobre dinheiro. Elas entendem que a boca não é um termômetro relatando o que é um termostato, ajustando a temperatura vibracional da sua vida financeira. A maioria comete o erro de usar sua fala para comentar a realidade atual, reforçando o que já existe, em vez de usá-la para criar a realidade desejada. Declarações como, eu nunca consigo sair das dívidas. O dinheiro nunca sobra. Não posso me dar a esse luxo. São como ordens diretas ao universo para manter exatamente essas condições. Em vez disso, a lei da palavra nos ensina a falar a partir do resultado final desejado, não sobre a condição atual. Quando você diz, o dinheiro chega a mim de maneiras esperadas e inesperadas, minha renda está sempre aumentando, eu tenho mais do que suficiente para todas as minhas necessidades e desejos. Você não está mentindo para si mesmo. Está programando o campo espiritual para reorganizar suas circunstâncias de acordo com essa nova instrução. A transformação acontece quando você percebe que não pode se dar ao luxo de falar descuidadamente sobre dinheiro, nem mesmo em piadas. Cada palavra é uma semente, e o solo espiritual é tão fértil que dará fruto a qualquer semente que você plantar, boa ou ruim. Nos bastidores de cada história de virada financeira, você encontrará alguém que mudou sua fala antes de sua conta bancária mudar. Eles entenderam que a boca era a chave para destrancar o cofre. O impacto dessa prática é imediato, porque mesmo antes de qualquer evidência física aparecer, sua frequência interna começa a mudar. E como a vibração vem antes da manifestação, a mudança de palavras é o primeiro passo para a mudança de realidade. A jornada para dominar a lei da palavra exige vigilância diária, substituir instantaneamente declarações de escassez por afirmações de abundância, até que falar prosperidade se torne seu idioma natural. As revelações que vêm com essa prática vão além do dinheiro, porque você começa a perceber que suas palavras criam cada aspecto da sua experiência e não apenas sua vida financeira. Escreva nos comentários, minha boca cria milhões, se você está pronto para tornar a fala sagrada uma prioridade na sua jornada de abundância. Por mais poderosa que seja a fala consciente para transformar sua realidade financeira, existe uma segunda lei divina que trabalha em perfeita harmonia com suas palavras para criar um fluxo de abundância imparável. A lei da circulação revela que o dinheiro foi feito para se mover, fluir e circular, nunca para ser agarrado, acumulado ou retido por medo. O dinheiro é literalmente espírito em movimento. E, como toda energia espiritual, ele se expande quando liberado com fé e se contrai quando segurado com medo, sempre honrando perfeitamente a vibração que você emite em relação a ele. Pense nessa mudança de entendimento. A maioria das pessoas trata o dinheiro como um recurso precioso que precisa ser protegido e preservado, segurando-o com força por medo de que não haja o suficiente. Mas essa abordagem
vai contra a própria natureza do dinheiro. Energia espiritual não pode se multiplicar na estagnação. Ela exige movimento, fluxo e circulação para se expandir e retornar a você amplificada. A verdade oculta por trás do motivo de algumas pessoas atraírem dinheiro com facilidade, enquanto outras lutam para mantê-lo está na relação que tem com a circulação. Aqueles que compreendem essa lei liberam dinheiro com alegria, confiança e expectativa de retorno. Eles dão, investem e gastam a partir de um lugar de abundância, sabendo que circulação gera mais circulação. Mas aqueles que operam a partir da escassez agarram cada centavo, questionam cada gasto e inconscientemente ensinam ao universo que não confiam nele para prover. Quando você segura o dinheiro com medo ou o acumula por ansiedade em relação ao futuro, está enviando uma mensagem vibracional ao universo de que não confia que ele devolverá seu investimento. Está programando a escassez na sua experiência ao tratar a abundância como um recurso finito que precisa ser conservado, em vez de um rio fluido que precisa ser direcionado. Nos bastidores de cada avanço financeiro, existe alguém que aprendeu a liberar dinheiro com a mesma confiança que tem ao respirar, sabendo que o que sai naturalmente retorna, normalmente multiplicado. O impacto de compreender a circulação muda completamente sua relação com gastar, doar e investir, porque você deixa de agir pelo medo da perda e começa a agir pela expectativa do retorno. A jornada para dominar a circulação exige reprogramar instintos profundos de sobrevivência que dizem para você acumular e proteger. Mas a lei divina não pode multiplicar a abundância em um ambiente de suspeita, ansiedade ou controle rígido. Ela exige fluxo, movimento e a confiança que vem de entender o dinheiro como energia espiritual cooperativa e não como um recurso material competitivo. As revelações que surgem ao praticar a circulação consciente vão muito além da conta bancária, porque você começa a perceber como todas as formas de energia respondem ao mesmo princípio de liberar e receber de volta. Escreva nos comentários: eu confio no fluxo, se você está pronto para soltar o controle baseado no medo e começar a circular com confiança e expectativa. Agora que você entende como a lei da palavra molda sua realidade e como a lei da circulação mantém o dinheiro fluindo em sua direção, é hora de aplicar a terceira lei divina que ancora suas manifestações no campo espiritual. A lei da assunção revela que você deve viver como se sua demonstração financeira já estivesse completa, antes de ver qualquer evidência física dela. A maioria das pessoas vive em um estado constante de esperar para crer. Elas pensam: quando o dinheiro chegar, então me sentirei segura. Quando conseguir aquele aumento, então me sentirei próspera. Quando quitar as dívidas, então relaxarei. Mas a lei divina opera ao contrário. Você deve assumir a frequência do resultado final agora, antes de vê-lo. Pense nisso como ensaiar uma peça. O ator não espera a noite de estreia para aprender suas falas ou incorporar seu personagem. Ele ensaia repetidamente até que cada movimento, cada tom de voz, cada gesto se torne natural. Na manifestação, esse ensaio é você viver, sentir e reagir como se sua abundância já fosse um fato consumado. Isso significa tomar decisões financeiras, planejar seu dia e até mesmo se portar fisicamente a partir do estado interno de alguém que já é próspero. Quando você pratica a assunção, está treinando seu sistema nervoso e sua mente subconsciente para operar na vibração do seu resultado desejado. E como a energia sempre atrai energia, o universo reorganiza as circunstâncias para combinar com esse novo estado. A maioria erra ao assumir por alguns minutos e depois voltar a viver como se ainda estivesse na escassez. Mas a verdadeira maestria vem quando manter a frequência se torna seu estado padrão, não apenas um exercício ocasional. Nos bastidores de toda manifestação financeira rápida está alguém que primeiro se tornou internamente a pessoa que teria aquele resultado, e então
viu o mundo externo se alinhar. O impacto dessa lei é profundo, porque você percebe que não precisa esperar para sentir a liberdade, a alegria e a segurança que o dinheiro promete. Você pode acessá-las agora mesmo, e ao fazer isso, você acelera a sua chegada no plano físico. A jornada para dominar a assunção exige consistência e criatividade. Você deve encontrar maneiras diárias de provar ao seu subconsciente que sua abundância já chegou, seja escolhendo roupas que refletem seu sucesso, reformulando como fala sobre dinheiro ou até mesmo mudando sua postura física. As revelações que surgem dessa prática vão além das finanças, porque você descobre que, ao assumir qualquer estado interno desejado, você inevitavelmente atrai as circunstâncias correspondentes. Escreva nos comentários: "Eu já sou", se você está pronto para viver a partir da realidade que deseja, em vez de esperar que ela apareça primeiro. A quarta lei divina é a lei do dízimo com palavra. Dar não é apenas uma transação física, é um ato espiritual que, quando feito corretamente, ativa a multiplicação. O erro que a maioria comete é dar em silêncio ou com hesitação, tratando isso como uma perda ou uma obrigação. Quando você libera qualquer quantia, seja como dízimo, doação ou investimento, e a acompanha com uma declaração falada de retorno, você transforma uma transação comum em uma ativação espiritual. Por exemplo, ao fazer um pagamento, você pode declarar: "Esta semente retorna multiplicada em minha vida. O que eu libero volta para mim com aumento divino." Essa prática instrui diretamente o campo espiritual sobre como essa energia deve retornar para você. Sem essa declaração, o ato de dar pode se tornar apenas uma saída de recursos, sem a programação vibracional necessária para chamar de volta a abundância. A quinta lei divina é a lei do acordo. Você deve entrar em completo alinhamento interno, mente, boca e expectativa, com a realidade financeira que deseja. Não adianta falar prosperidade enquanto secretamente espera que nada mude. O universo responde ao acordo total. Isso significa que suas palavras, seus pensamentos e seu estado emocional devem contar a mesma história. Se você diz "eu sou abundante", mas sente medo ao abrir a fatura do cartão de crédito, está enviando sinais mistos que enfraquecem sua manifestação. Parte dessa lei envolve queimar contratos antigos, com a escassez, parar de repetir histórias passadas de falência, erros e fracassos. Toda vez que você revive esses momentos, está renovando um contrato espiritual com aquele resultado. A sexta lei divina é a lei da identidade. Você só pode receber, manter e expandir aquilo que sua autoimagem permite. Se no fundo você ainda se vê como alguém que luta, alguém que sobrevive ou alguém que não é bom com dinheiro, não importa o quanto manifeste momentaneamente, o dinheiro encontrará um caminho para sair, para que sua realidade externa se alinhe à sua identidade interna. A mudança duradoura vem quando você adota um novo rótulo interno como: "Eu sou riqueza em movimento. Eu sou um imã para oportunidades financeiras." Quando essa identidade se torna seu padrão, suas ações, decisões e até as circunstâncias externas começam a corresponder automaticamente. A sétima lei divina é a lei da obediência. Essas leis não funcionam quando aplicadas de forma ocasional ou apenas quando é conveniente. Elas exigem prática consistente, porque a repetição é o que sela o novo padrão vibracional no seu campo energético. A obediência, nesse contexto, significa seguir essas leis diariamente, mesmo quando você não vê resultados imediatos. O universo está sempre respondendo, mas, muitas vezes, os sinais vêm antes da manifestação completa. O erro mais comum é abandonar a prática cedo demais, quebrando o ciclo antes que o resultado possa se materializar. Para ajudá-lo a ancorar essas leis na sua rotina, aqui está o desafio dos 7 dias de vida em aliança, todos os dias, durante 7 dias seguidos. Palavra consciente. Declare frases de prosperidade e abundância logo pela manhã.
Assunção. Viva o dia inteiro como se sua abundância já fosse um fato. Substituição. Troque imediatamente qualquer pensamento de escassez por uma afirmação de abundância. Circulação com declaração. Toda vez que liberar dinheiro, declare seu retorno multiplicado. Expectativa final. Vá dormir com a certeza de que o dia seguinte trará novas evidências do seu aumento financeiro. Ao final desses 7 dias, você terá reprogramado sua mente, corpo e campo energético para viver em obediência às leis divinas da abundância. E quando isso acontecer, será impossível que o dinheiro continue te ignorando, porque, como declara a última afirmação deste desafio, porque obedeço à lei divina, o dinheiro não pode me ignorar.